Olá, meus amigos, bom dia, minhas amigas, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal do NEP Honório Abreu, o nosso canal de refazimento, o nosso canal onde nós buscamos conhecer e ampliar os nossos ensinos de pontos mais altos da existência, através da Consoladora Doutrina e do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciamos, como sempre, a nossa semana através da leitura e de comentários de O Livro dos Espíritos, agradecendo a todos e a todas que nos auxiliam sobremaneira a fazer crescer esse trabalho, a engrandecer essa tarefa, espalhando essa mensagem. Portanto, um pouquinho de paciência. Logo após a nossa vinheta, nós estamos aqui com as nossas perguntas que irão iniciar a nossa compreensão espírita sobre a questão dos anjos e dos demônios. Pois bem, meus amigos, continuando dentro da questão dos espíritos em O Livro dos Espíritos, hoje nós iniciamos um item muito interessante onde nós seremos instruídos, sobre a questão dos anjos e demônios. Como nós então abordaríamos o assunto iluminados pelos conhecimentos que nos são trazidos pelos espíritos. Nós já conversamos um pouco sobre isso quando discutíamos a respeito da escala espírita e agora nós vamos adentrar mais ao assunto. Pois bem, na pergunta de número 128, o Sr. Allan Kardec indagará aos benfeitores amigos. Os seres que chamamos de anjos, arcanjos e serafins formam uma categoria especial de natureza diferente das dos outros espíritos? E os benfeitores então irão responder: não, esses são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as imperfeições. Se nós voltarmos aqui, lembrando a escala espírita, 3 ordens. A primeira ordem, a ordem dos espíritos puros, dos puros espíritos, aqueles que já avançaram completamente, já se depuraram e que são chamados, e há aqui uma observação do Sr. Allan Kardec, na verdade, uma observação do Sr. Allan Kardec, onde ele vai dizer aqui, olha, assistir os homens em suas aflições, concitá-los ao bem, ou à expiação das faltas que os mantêm distanciados da felicidade suprema, é para eles uma doce ocupação. E aí o Sr. Allan Kardec completará dizendo, são designados às vezes sob o nome de anjos, arcanjos ou serafins. Então nós já tínhamos conversado sobre isso quando estudávamos a escala espírita. E é também o Sr. Allan Kardec que complementará a resposta dos benfeitores amigos dizendo: a palavra anjo revela geralmente a ideia da perfeição moral. Entretanto, se aplica frequentemente a todos os seres bons e maus que estão fora da humanidade. Sim, porque, por exemplo, nas tradições, Lúcifer seria um anjo decaído. Então é por isso que ele fez essa construção de raciocínio. Disse, o bom ou mau anjo, o anjo de luz ou o anjo das trevas. Nesse caso é sinônimo de espírito ou de gênio. Nós a tomamos aqui na sua boa acepção. Então, para a explicação que os espíritos nos concedem, os anjos serão tomados na sua boa acepção. No ensino que os espíritos nos dão, os anjos seriam aqueles, então, que atingiram ao mais alto grau que podemos atingir, dentro da perfectibilidade relativa que podemos alcançar. Na escala espírita, espíritos de primeira ordem, espíritos de primeira grandeza. Pergunta de número 129. Indagará o Sr. Allan Kardec. Os anjos percorreram todos os graus da escala?
E responderão os espíritos: percorreram todos os graus, mas, como já dissemos, alguns aceitaram as suas missões sem murmurar e chegaram mais depressa. Outros gastaram um tempo mais ou menos longo para alcançarem a perfeição. E aí o que nós aprendemos na progressão dos espíritos? Todos nós somos criados simples e ignorantes. Todos nós somos criados simples e ignorantes e somos vocacionados a progredir incessantemente até alcançarmos a perfectibilidade relativa, a que todos estamos adstritos, até que nos unamos em plenitude com a sabedoria infinita e com o infinito amor, que são o pensamento e a vida de nosso Pai, tomando emprestadas aqui palavras do benfeitor Emmanuel. Alguns percorrem essa jornada de maneira mais rápida, não se entregando tanto às quedas, aos vícios, às paixões desenfreadas. Tem uma ascensão mais retilínea. Outros têm um percurso um pouco mais problemático. Mas isso não nos diferencia perante a criação e basta que olharmos a parábola dos trabalhadores da última hora, como já conversamos em estudos anteriores. Todos nós passaremos pela fieira da ignorância. Passar pela fieira do mal é uma escolha de alguns e que traz consigo as suas consequências nefastas. Então, alguns chegam à escala superior, denominando-se anjos, de maneira mais rápida. Por quê? Por preferência divina? Não. Deus não tem preferências. Cria a todos iguais, com as mesmas oportunidades. Estamos falando aqui de espíritos, dos seres inteligentes da criação. Essa trajetória mais ou menos rápida dependerá da escolha e das estradas tomadas pelas individualidades, realizadas pelos espíritos. Livre-arbítrio, que por mais que seja relativo, existe. E a questão que nós vamos encerrar o comentário no dia de hoje, 130, o senhor Allan Kardec indagará, questionará dos benfeitores amigos. Se a opinião que admite seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas é errônea, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Vejamos aqui a inteligência, a sagacidade e a perspicácia de um pesquisador sério. Quase todos os povos creem em seres que são superiores às outras criaturas. Então, se há uma generalidade na crença, se há uma quase universalidade na crença, por que ela estaria incorreta? Como nós explicaríamos isso? Se está no imaginário coletivo. E aí os espíritos irão responder. Fica sabendo que o teu mundo não existe de toda a eternidade e que muito antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Os homens acreditaram que eles foram sempre assim, porque esse inconsciente coletivo abarca apenas esse ponto, mas não consegue enxergar, não consegue compreender, não consegue perlustrar os caminhos que foram realizados até se chegar a essa perfectibilidade relativa. Só para nós imaginarmos, vou até marcar aqui aonde paramos, só para nós imaginarmos e concedermos cores ao que estamos dizendo, a criação do planeta data, salvo o melhor juízo, de 4,5 bilhões de anos. Um tempo quase que imensurável dentro da nossa reduzida capacidade mental. Há 4,5 bilhões de anos, talvez nós estivéssemos atravessando estágios de evolução anímica. Há 4,5 bilhões de anos, o espírito que nós conhecemos encarnado sob o nome de Jesus já recebia das mãos do Pai
a tutela do nosso planeta. Nós conversávamos, quando estudávamos sobre os espíritos puros, que dentre os puros espíritos, Deus seleciona por mérito, escolhe alguns por merecimento, para que sejam alçados à categoria de crísticos. Nós refletimos sobre isso em um texto de Lacordaire, lá na Revista Espírita. Portanto, há 4,5 bilhões de anos, o espírito que conhecemos encarnado, nosso modelo, nosso guia, sob o nome de Jesus, já tinha sido pincelado pelo poder supremo, pelo seu mérito, pelo seu merecimento, entre os puros espíritos, para ser alçado à condição crística, assumindo a responsabilidade pela evolução desse planeta. Só para nós mentalizarmos o que nos foi respondido aqui. Fica sabendo que teu mundo não existe de toda a eternidade e que muito antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Encerramos por aqui, iniciando a nossa semana estudando o Livro dos Espíritos. Não se esqueça, gostou, curtiu, comentou, compartilhou e, como nós sempre falamos, até o nosso próximo encontro.